Este lobo não se afastou da mulher e quando o médico resolveu dar uma olhada mais de perto, eles rapidamente chamaram a polícia. Como todos nós sabemos, os antepassados dos cães são os lobos e por isso existe uma relação muito próxima entre as espécies, que também possuem muitas coisas em comum. É por esse motivo que alguns cães às vezes uivam para a lua e giram ao redor de seu próprio corpo antes de se deitarem. De qualquer forma, as semelhanças, apesar de muitas, não nos garantem uma relação tão simples com esse grande predador da mesma maneira que temos com os cães. Bem, Emily Sands, uma jovem do estado americano do Arizona, não se importou nem um pouco no dia em que encontrou um lobo enquanto fazia mais uma de suas aventuras pelas montanhas. Emily nunca se separou de seu amigo selvagem desde então. Ela garantiu comida e salvou a vida desse animal e, em troca disso, recebeu a mais pura e sincera amizade. Infelizmente, o destino mostraria da pior forma possível que um lobo é capaz de fazer mesmo depois da morte de seu dono. Emily vivia na pequena cidade de Sedona, Arizona, e ela tinha acabado de terminar a faculdade quando começou a trabalhar como veterinária no emprego de seus sonhos. Todos os dias, a moça precisava dirigir até a clínica especializada em cães na cidade vizinha, e isso a fazia gastar pelo menos 2 horas pela estrada. Como tinha acabado de se formar, Emily precisava economizar e por isso não podia se dar ao luxo de alugar um apartamento na mesma cidade em que trabalhava, uma vez que ainda precisava terminar de pagar o financiamento estudantil. De qualquer forma, Emily era completamente apaixonada por sua profissão. Ficar ao lado de cãezinhos fofos e peludos a maior parte do tempo era algo que a tranquilizava, e se não fosse o estresse diário das idas e vindas do trabalho, ela consideraria que estava vivendo um sonho. Assim, sempre que estacionava sua caminhonete na garagem de sua casa, a primeira coisa que a jovem veterinária fazia era calçar os tênis esportivos e sair correndo pelas colinas ao redor de sua casa. Isso era como uma terapia onde ela descarregava todas as energias negativas do estresse por trás do volante, para que assim ficasse recarregada somente com bons pensamentos para reencontrar os pets da clínica no dia seguinte. Emily conhecia cada pedacinho daquelas montanhas e por isso se preocupava em correr somente pelas trilhas seguras, já que muitos caçadores a alertaram muitas vezes sobre os predadores da região. Assim, ela permanecia com o alerta ligado, sempre brecando os passos a cada sombra que via por trás de uma pedra ou pegada estranha que encontrasse pelo caminho. Essa era a rotina da jovem veterinária. No entanto, por maior que seja o cuidado, e por mais que uma pessoa conheça tudo sobre um determinado lugar, a natureza selvagem muitas vezes prega peças até mesmo nos maiores especialistas. E isso aconteceu com Emily em uma tarde de sexta-feira. O encontro que a moça teve naquele instante simplesmente mudou sua vida para sempre. Emily estava feliz por ter recebido muitos elogios por seus primeiros meses de trabalho. Todos os clientes da clínica diziam como a nova veterinária era atenciosa com os animais e isso a fez ganhar o dia. Para não perder o hábito, mesmo tendo chegado um pouco mais cedo naquele dia, Emily decidiu que não deixaria de fazer sua corrida habitual. E assim, ela calçou seus calçados novamente e subiu a velha colina. O sol começava a se pôr no horizonte e a imagem estava mesmo de tirar o fôlego lá do alto. Ela seguiu pelas mesmas trilhas de sempre, seguindo a rota que os caçadores costumavam fazer antes de adentrarem no vale mais profundo, sempre tomando os cuidados que eram recomendados. Acontece que por causa de um deslizamento de pedras na noite anterior, a jovem veterinária precisou se desviar da trilha por alguns quilômetros, pegando uma rota que não era muito habitual. A princípio, Emily não viu mal algum em quebrar a rotina por alguns minutos, mas ela logo percebeu que estava bem enganada na hora que escutou um uivo imponente e inconfundível de um lobo. A veterinária interrompeu sua corrida e sentiu a espinha congelar. Por mais que muitos ecos do uivo percorressem pelas pedras da colina, aquele uivo estava próximo demais do local onde ela se encontrava. É claro que o conhecimento de um veterinário sugere que ela saiba como lidar em situações de encontro com feras. Mas Emily não estava se sentindo nem um pouco segura com a situação. Na verdade, ela estava com muito medo de ter invadido a área de um macho alfa ou de uma matilha inteira, e por isso foi tão difícil para decidir se continuava o caminho ou retornava pela trilha anterior. Ela pensou por longos minutos sem mover um passo sequer. Por vezes, a moça tinha a sensação de escutar passos nas áreas mais íngremes da montanha, como se um olhar à espreita estivesse a observando. Emily prendeu sua própria respiração e fechou seus olhos. Ela continuava escutando o som que agora parecia um pouco mais distante, e então entendeu que era um som de sofrimento. O animal estava chorando. Por mais que seu medo fosse muito grande, a vocação de sua vida acabou falando mais alto. A veterinária precisava ir ao encontro do animal que estava chorando. Ela precisava ajudar. Emily ainda não sabia, mas essa decisão mudaria para sempre sua história.
história. Ela seguiu a direção do som, que às vezes ficava mais forte e por vezes quase desaparecia. A veterinária caminhou até o fim daquela trilha e pegou um atalho que desembocou em outro deslizamento de pedras. 10 minutos de caminhada depois, Emily deu de cara com uma cena que deixou seu coração em pedaços. Entre as pedras e completamente sozinho, um belo lobo cinza estava caído e chorava de sofrimento. O lobo parecia sentir muita dor, mas mesmo que estivesse cheio de boas intenções, Emily sabia que tinha que ter muito cuidado ao se aproximar. Como ela ainda não tinha certeza sobre qual era o problema, ela deu passos muito cuidadosos e sem movimentos bruscos, pois o medo de ser atacada ainda pulsava em suas veias. Depois de analisar a situação por um bom tempo, Emily conseguiu identificar as pedras que estavam cobrindo as patas traseiras do lobo. A jovem veterinária se encheu de coragem e chegou mais perto, inclinando-se bem devagar e mostrando o tempo todo que não era uma ameaça. Ao notar Emily cada vez mais próxima, o lobo inclinou a cabeça e a encarou profundamente. O animal começou a exibir as presas e a rosnar ferozmente, fazendo com que Emily travasse seus passos mais uma vez. De qualquer forma, isso não foi o suficiente para fazê-la desistir, pois logo em seguida, o lobo voltou a choramingar de dor. Emily já estava perto demais para desistir. Ela conseguiu ver que o lobo não podia se mexer, e isso a fez sentir muita pena do pobre animal. A jovem veterinária se encheu de coragem e mais uma vez começou a descer pelas pedras. Ao chegar bem próximo do lobo, Emily se abaixou e segurou uma das pedras que prendiam a perna do animal. O lobo a olhou desconfiado, ainda com expressão de dor e agressividade, mas no momento que ele percebeu que Emily levantou a primeira das pedras, as orelhas do canino abaixaram e ele começou a chorar feito um filhote. Emily fez o mesmo processo com todas as outras pedras, até que ela conseguiu tirar uma por uma. O lobo não moveu um músculo sequer por um instante, como se ainda não acreditasse que a dor estava diminuindo. Com seus olhos de veterinária, Emily percebeu que a queda das pedras não tinha deslocado nenhum osso das patas, pois elas certamente não deslizaram de uma altura grande o suficiente para quebrar os membros do animal. Pouco a pouco, o lobo começou a mover as patas que certamente estavam dormentes depois de tanto tempo sem movimento, e isso foi o suficiente para Emily se afastar e demonstrar que não era uma ameaça. Sem tirar os olhos da veterinária, o lobo se levantou de um jeito bem vacilante e ficou tentando firmar as patas para caminhar na direção dela. Foi nesse instante que Emily notou que na verdade era uma fêmea. Mesmo sem ter ossos quebrados, a loba sentia dor ao caminhar. Ela permanecia mancando muito, talvez por causa de alguma contusão em seus músculos. Foi nesse instante que o animal deixou Emily boquiaberta, pois em situações de vulnerabilidade onde não estão com suas forças totais, o que se espera de um lobo é que ele fuja para se recuperar em segurança. Só que a loba continuou subindo pelas pedras e indo na direção de Emily, que por sua vez deixou o seu fascínio e amor pelos animais ocuparem o lugar do medo. A loba abaixou a cabeça e começou a acariciar com as orelhas as pernas de Emily. Tremendo de emoção, Emily não sabia se alisava a cabeça da loba ou se permanecia imóvel. Ela estava assustada e ao mesmo tempo fascinada, mas assim como fazia com os cães de sua clínica, aquele lobo selvagem estava agradecendo pelo carinho e pela ajuda da veterinária. Emily se aproveitou do momento e acariciou a cabeça da loba. Ela sabia que se aquela fêmea voltasse para a natureza selvagem machucada como estava, talvez não sobreviveria por muito tempo, pois teria dificuldades de caçar e enfrentar inimigos naturais, e se ela não cuidasse daquela loba, o destino poderia ser bem cruel. As suspeitas de Emily se confirmaram quando a loba caiu diante de seus pés. Ela então entendeu que havia muitos dias que a canina se encontrava naquela situação, o que significava que ela estava há muito tempo sem comer. Emily decidiu correr de volta até sua casa e encheu sua mochila com carnes frescas e garrafas de água potável. Ela marcou o local onde a loba estava caída e ali armou uma pequena tenda móvel que usava para acampar quando era criança. Agora a loba estava protegida contra o sol escaldante do Arizona e também contra uma eventual chuva. Da mesma forma, a veterinária voltou ao local por vários dias, sempre levando mais água e carne, além de uma ração especial que ela mesma preparou. Não demorou muito tempo para elas criarem um vínculo afetivo muito forte. Tanto a loba quanto Emily começaram a ficar mais carinhosas uma com a outra durante aqueles encontros, até que um certo dia algo estranho aconteceu. Emily simplesmente não apareceu no local onde a loba se recuperava dos machucados internos dos músculos. O animal ficou muito confuso, pois assim como um cão que vê seu dono todos os dias, a loba já estava habituada a encontrar com sua amiga humana, e a quebra dessa rotina a deixou muito preocupada. Como a situação ganhou notoriedade na cidade, segundo relatos de alguns caçadores
da região que souberam da história, a loba voltou a andar normalmente, mas mesmo assim, ela sempre voltava ao local de encontro para ver Emily, que já não aparecia mais. Preocupada com a ausência da amiga humana, a loba foi vista em muitos lugares diferentes, como se estivesse à sua procura, até chegar ao ponto de começar a ser vista na cidade. Muitos diziam que a loba conseguia sentir o cheiro que Emily tinha deixado para trás, e por isso, cada dia que se passava, mais o animal se aproximava da área onde ficava a casa da veterinária. A cidade ficou em choque na manhã em que a loba foi vista na porta do cemitério local. Ali, um grupo de pessoas estava reunido em torno de um caixão, e a loba rapidamente correu até o local. Os primeiros a avistarem a grande predadora se aproximando abriram caminho, sem entender o que aquele animal enorme estava fazendo ali. Jacob, o irmão mais novo de Emily, estava ao lado do caixão quando levantou seus olhos cheios de lágrimas e viu a grande loba diminuir os passos e farejar o ambiente. Ele entendeu rapidamente que aquela loba era a loba que sua irmã tanto falava. A loba que Emily todos os dias subia à montanha para alimentar, sem ao menos saber que uma doença silenciosa crescia em seu peito, a ponto de parar seu coração de uma hora para outra. Assim como ninguém esperava ver uma loba no velório, a morte também chegou de maneira repentina para a jovem veterinária. Jacob estava arrasado, já que Emily era tudo o que ele tinha como família, além de ser a pessoa que ele mais amava, e perdê-la desta forma era doloroso demais. Aos poucos as pessoas se reaproximaram, pois a loba demonstrou tanta tristeza quanto todos ao redor. Ela agia como se fosse uma cadela aos pés da cama de um dono, deitada de orelhas murchas e rabo entre as pernas. Todos deduziram que aquela era uma loba treinada que não representava tanto perigo assim, mas bastou para que alguns homens se aproximassem do caixão para levarem Emily para o local do sepultamento que a loba se levantou e começou a rosnar. Todos os presentes recuaram espantados e com muito medo. A loba cheirava o caixão e parecia saber que Emily estava dentro da caixa de madeira, e ela foi ficando mais e mais ansiosa para tentar levantar a tampa, do mesmo modo que Emily fez com as pedras no dia que a salvou. O animal estava muito descontrolado e um caçador sugeriu que alguém fosse buscar uma arma para ele dar fim naquela cena. A loba mordia e arranhava o caixão e rosnava para qualquer um que tentasse se aproximar. Foi o irmão de Emily que levantou a tampa do caixão e atendeu ao desejo da loba. Todos ficaram chocados, pois aquilo parecia uma violação muito desrespeitosa por parte do jovem com a irmã. Mas o que aconteceu em seguida foi o que chocou todos de verdade. Emily se levantou de uma só vez e, puxando o ar de todas as direções, algumas pessoas correram de medo e outras simplesmente ficaram paralisadas encarando a cena. Ninguém conseguia acreditar no que estavam presenciando. Era um verdadeiro milagre. Jacob rapidamente correu para ajudar a irmã a sair do caixão. A loba lambia o rosto de Emily como se fosse uma simples cadela doméstica, e enquanto isso uma vizinha ligava para um médico para que ele fosse imediatamente ao local. A notícia se espalhou e o médico chegou acompanhado de uma viatura policial. O médico rapidamente fez um check-up de saúde para descobrir realmente o que tinha acontecido com a veterinária. Ele detectou que Emily tinha sofrido de uma condição médica chamada de catalepsia. Essa é uma situação transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Felizmente para Emily, a loba foi capaz de identificar seus sinais vitais e tirá-lo do caixão antes que ela fosse enterrada viva. Algum tempo depois, Emily se recuperou do choque e voltou à rotina do seu dia a dia. Ela voltou a subir a montanha e caminhar até o ponto onde sua amiga loba sempre a esperava todos os dias. Graças a esse milagre, Emily conseguiu convencer os caçadores da região a procurarem outro local para a prática da caça esportiva. E no ano seguinte, a loba que salvou a vida de Emily teve 2 lindos filhotes, no mesmo lugar onde a veterinária a salvou. E se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!